Beleza. Gravando? E é isso aí, galerinha. Gravando aqui mais uma aula para você no nosso canal Trânsito Fácil Online, dando sequência ao nosso estudo sobre placas, né? E aqui você vai entender todas as placas. A gente finalizou o bloco passado falando que nesse bloco a gente ia estudar sobre as placas de advertência, beleza? Então vamos trazer aqui placa de advertência para você entender aqui o nosso estudo, né? Placas de advertência. Quando a gente já viu lá na nossa aula inicial, na nossa aula 1, que as placas de advertências são placas quadradas, né? E a posição sempre colocada aqui nessa posição, né, gente? Olha, vai ter o poste aqui. Então, quando se tratar de placas de advertência também, a gente vai ver que ela tem aqui a nossa placa A, né? Ela vai trazer aqui placa o Azinho, né? Ó, Azinho, beleza? Ah, professor, mas eu queria saber se nessa questão dessas placas de advertência também conta aquela questão do Azinho, que é à esquerda, e o Bzinho à direita. Sim, aqui a gente também vai usar esse macete, em que esse Azinho aqui, deixa eu até colocar outra cor aqui, para puxar para você. Esse Azinho aqui, você pode fazer a anotação aí no seu material, como sendo o A1A, esse Azinho quer dizer esquerda, né? Ó, vai ficar aqui esquerda. Professor, e se for A1B, né? Quando ele trouxer aqui esse Bzinho, ele vai estar te dizendo que é a direita. Não esqueça, porque numa questão de concurso, numa questão da prova do Detran, você vai acertar por causa desse bizuzinho. O Azinho esquerda, Bzinho direita. Azinho esquerda, Bzinho direita. Então, A1A trata-se ali, adverte ao condutor que à frente existe uma curva acentuada. O que é uma curva acentuada? À esquerda, uma curva muito fechada. Professor, então é uma curva que realmente ela é perigosa. Isso vai ser uma curva muito perigosa. Geralmente as linhas vêm e quando chega próximo dessas curvas aqui são linhas contínuas, né? Você vai ter aqui linhas duplas contínuas, lógico que não é feio assim, mas isso é uma curva acentuada, né? Uma curva muito fechada, beleza? Vamos para nossas duas. Logo em seguida a gente tem a mais uma vez, ó, sempre a nomenclaturazinha aqui, ó, significado A de advertência, né? Ó. A2 era o B e A2A, né? Onde aqui o A2B, professor, segue o mesmo para essa? Sim, o Bzinho, eu falei para você lá que o Bzinho, ele vai estar dizendo que é a direita, né? A direita. E o Azinho sempre vai ser aqui esquerda, nesse caso, né? Então não esqueça disso. Aqui é uma curva à esquerda e uma curva à direita. Professor, A acentuada, a gente viu que é uma curva bem fechada. Sim, e essas curvas, tanto à direita quanto à esquerda, vai ser uma curva, né? Ali vai ter uma curva na via, mas não veja que não é uma curva tão fechada como a gente chama. É apenas uma curva, né? Na via. Lógico que também é proibido ultrapassagem em qualquer tipo de curva, né? O perigo que é fazer ultrapassagem em curvas, beleza? Logo em seguida a gente tem aqui pista sinuosa. Eu gosto sempre aqui, ó, A1A, né? A3A, perdão, e A3B, certo? A3B, é. O Azinho, né? Pista sinuosa aqui no caso, quando eu trouxe para vocês o Azinho, né? São várias curvas sucessivas, né? Vamos ter pista sinuosa, uma pista com várias curvas, né? Perdão. A primeira curva aqui, gente, essa primeira curva, ela tá à direita. A primeira curva é essa, né? Então, ela vai ter pista sinuosa à direita. Pista sinuosa à direita. Então, nessa via, como ela traz aqui a pista sinuosa à esquerda, né? Adverte o condutor que à frente existe três, ó, vai ter três ou mais curvas sucessivas em S, né? Sendo pelo menos uma delas acentuada, perdão,
Não, aí não fala de curva acentuada, né? Ela vai ter ali essa A3A, a existência de três ou mais curvas sucessivas, sendo a primeira à esquerda, né? Aqui, gente, olha só. Deixa eu corrigir aqui para vocês. Eu vou até trocar aqui. Vamos tirar esse Bzinho aqui. Que ficou, como eu trouxe lá, né, para vocês. Eu não poderia explicar aqui esse negócio aqui. Houve um equívoco. Aqui vai ser a placa A. Perdão. Eu peço perdão aí. Foi na hora de digitar. Eu acabei digitando na pressa aqui, fazendo o slide errado. Essa placa A3, porque aqui está à direita, tá vendo? Ó? Ela estando à direita, vai ser A3B. Eu sei que você aí, meu aluno querido, já tinha visto o erro aqui, né? Ó, A3B. Legal? Corrigindo aqui para você. A3, o que faltou aqui foi o Bzinho, né? Deixa eu colocar aqui esse Bzinho. Aqui seria o B, certo? Nossa, olha aí, é o B, certo? E aqui, como é a esquerda, né? Quando trata da esquerda, aí sim vai ser o Azinho, beleza? Então, quando tiver aí o A3A, aqui seria o Azinho, né? Deixa eu tentar fazer esse A. O Azinho aí, né? Então, aqui a placa A, né? 3A. Por quê? Olha só. Azinho, esquerda. Bzinho, né? Bzinho, direita. Agora sim, corrigido. Primeira curva aqui. Olha aqui, ó, tá a primeira curva, né? Professor, eu queria entender essas vias. Como eu faço para entender? Gente, é fácil. Olha, aqui é como se fosse a via, entendeu? Só que ela não vai, lógico, por ter curva, né? Eu estou fazendo para você achar que é a via, mas lógico que você sabe que nas curvas as linhas são contínuas. Mas é como se fosse a via, entendeu? Aqui é como se fosse a via. Ó. Aí aqui é como se fosse as vias, certo? Aí você vai entender bem legal. Olha, professor, então quando eu me deparar, eu tenho que reduzir a velocidade porque essa via é cheia de curvas. Sim, A3A, eu corrigi aqui que eu tinha digitado errado, beleza? A3A, primeira curva aqui, gente. Primeira curva, A, no caso aqui, ó. Né, ó. A primeira curva, esquerda. Legal? Ah, professor, mas eu vi esse vídeo aí em 20 minutos. Todas essas aulas que você está ministrando eu vi em 20 minutos. Beleza. Mas você não vai aprender como você está aprendendo aqui. Legal? Aqui você vai aprender. Você não vai passar por cima de um curso de como que você vai ver desse tanto de placa em 15 minutos e você vai aprender isso em 15 minutos. Me explique. Não tem como. Então eu tenho que explicar dessa forma para você. Beleza? Por isso que eu trago bem explicado, com calma, pausadamente. A gente vai ver vários vídeos sobre placas. Beleza? Vamos lá, minha galerinha. Pista sinuosa à direita, pista sinuosa à esquerda. Eu vou deixar hoje a aula já no nosso canal. Esse curso é bem. O curso para sua. E a gente está em gravação ainda. A gente tem muita gravação a ser feita ainda, direção defensiva, tá tudo atualizado, mas a gente vai ainda gravar mais para vocês, beleza? Cada vez mais trazendo atualização. Show de bola? Estão entendendo que é uma pista sinuosa, reduz a velocidade quando entrar nessas vias. Legal? Vamos que vamos. Vamos, sem mais delongas, para a nossa próxima curva, mais curvas. Lembrando que essa sinalização de advertência, perdão, essa sinalização de advertência, ela tem por finalidade alertar os usuários da via para as condições potencialmente perigosas, né? Então ela vai indicar a natureza do perigo. Então você deve prestar muita atenção nessas coisas. Olha o Azinho de novo. A4A. Será que agora veio certo? Essa placa A4A, agora veio certo, professor. Tem um Azinho aqui, ó, e o Azinho quer dizer que ela vai ser à esquerda, beleza. Nessa dá certo. Curva acentuada em S. Por que é acentuada em S? A primeira é a
a gente vai ter a curva em S, né? Ó. Esquerda. Curva acentuada em S à direita. Olha, para onde está, né? A curva foi para onde? Esquerda. A curva veio para onde? Direita. Então, curva acentuada em S à direita e curva acentuada em S à esquerda. Ó, A4B. Show de bola, professor. Então, aqui o Bzinho, mais uma vez, direita. Né? Esse Bzinho, direita. Gente, olha só. Eu sempre falo, quando é acentuada, pode sentar. É uma curva muito fechada. Né? O cara tá bem sentadão aqui de boa, ó. Né? Legal? Vou colocar aqui um notebook para ele ficar vendo a paisagem. Né? Legal? Então, não esqueçam dessa parte que é bem legal aqui das curvas. Curva em S. Então, você vai ter a via, né? É como se isso aqui fosse a via, ó. Ó. Agora eu entendi. Muita gente não sabia o que era esse desenho. Esse desenho, muitas vezes, aqui é a via. Ó. Vai-te embora. Então, a próxima curva você já vai ver. Curva acentuada. É uma curva muito fechada. Legal? Então, olha só, gente. É sempre bom estar trazendo informações, trazendo aqui atualizações para vocês. Curva em S à direita. Qual foi a diferença agora, professor? A diferença, professor, é que não veio acentuado. Você pode sentar aqui? Não, aqui você poderia o máximo se escanchar, né? Vamos lá. Curva em S é apenas uma curva em S. É uma curva em S, mas não tem aquela curva fechada, né? Ó, na via. Não tem aquela curva tão fechada na via. Mas é uma curva em S. A via vai fazer uma curva, né? Não tão fechada, mas a via vai ter curva em S. Beleza? Olha só que legal, né? Então aqui, gente, explicando para vocês. Mais uma vez, o Azinho, né? O A5A, né? A5A é esquerda. Mais uma vez errada aqui, ó. Deixa eu consertar. Isso às vezes, gente, a gente tá digitando na pressa aqui e acaba trocando as bolas, beleza? Peço perdão a vocês aí. Então deixa eu ver aqui. Só corrigir aqui. Quando tratar dessa placazinha aqui, a gente sabe que o Bzinho é à direita, né? E eu vou corrigir para vocês. Tentar corrigir. Beleza? Então, essa curva em S à esquerda vai ser curva em S à esquerda. Adverte ao condutor a existência de duas curvas em S sucessivas adiante, sendo a primeira à esquerda. A primeira à esquerda, né? Então, quando tratar da primeira curva sendo à esquerda, qual é a primeira? Aqui, ó. Né? Primeira curva à esquerda vai ser A5A, né? Deixa eu trocar aqui o lápis agora. Aqui vai ser o Azinho, né? 5. Um erro de digitação, né? Acabou aqui. A5A. Deixa eu colocar aqui para você. A, né? 5. Não esqueça. O Azinho, beleza? O Azinho quer dizer o Azinho aqui quer dizer a esquerda, beleza? Houve um erro de digitação e aí a A5B vai ser a direita. Quando tem esse aqui, ó, direita, vai ser o Bzinho, certo? Esquerda, aqui o Azinho. Legal. Aqui vai ter o Bzinho. Deixa eu só colocar o Bzinho aqui para você não se confundir. Legal. Olha só que legal. Corrigido. Vamos aí para as nossas curvas, né? Então você tem aí a
A5B, curva em S à direita, né? À direita. A5B. A5B, curva em S à direita. A5A, né? Quando eu trouxer A5A, curva em S à esquerda. Então, Bzinho, direita, Azinho, esquerda. Show de bola? Então, aí você entendendo aí as nossas placas de advertência. A6A, mais uma vez aqui, ó, o Azinho de advertência. Essa quer dizer aqui, quando ele vai trazer de advertência, ele vai trazer que está advertindo ali sobre uma passagem, né? Cruzamento de vias. E mais uma vez, não é tão difícil de você entender, porque esse cruzamento de vias é a existência de um cruzamento adiante. Qual vai ser esse cruzamento? Que muita gente às vezes tem a dúvida e eu desenho aqui para ele. Isso daqui são as vias, né? Nossa, professor, que tem uma área de conflito, lógico, né? Mas essas são as vias. Então ela vai dar sequência aqui, ó, cruzamento de vias, as interseções, né? Ó, vai embora a via. Não é fácil de entender? Então à frente, quando você vê essa parte que você vê na via, você vai dizer: "Nossa, ali na frente eu já entendi, professor. Tem um cruzamento de vias. Uma vai para um lado e outra vai". Então isso aí é o cruzamento de vias, beleza? À frente tem uma interseção. Logo ali na frente tem uma interseção em círculo. Vai ter o quê? Uma rotatória, né? No caso. Então, essa placa, quando ele traz essa A12, a interseção em círculo, adverte o condutor da presença adiante ali de uma interseção em círculo. O que seria isso? A rotatória. Então, ela aqui ela vai estar dizendo: ei, ali à frente tem uma rotatória. E lá na rotatória vai ter uma placa vermelha, né? Com esse mesmo estilo aqui, só que redonda, né, e vermelha com as setas dizendo ali o sentido da rotatória. Legal? Olha que legal, professor. Show de bola. Essa é o cruzamento de vias. Via lateral à direita, via lateral à esquerda. Não tem muito o que você aprender aqui, mas é necessário. É fácil entender, né? Agora aqui tá certinho, professor. O Azinho, né, quando ele trata aí via lateral à direita, via lateral à direita, essa via lateral à direita é o A7B, ó. Mais uma vez eu digitei errado aqui. Bzinho, direita, né? Tá direito, Bzinho. E aqui você vai lateral à esquerda, o Azinho, né, gente, ó, que seria o A. Então, eu peço perdão a vocês pelo erro, né, mas é o A7, só que é um A7A. Escreve de lado, professor. Beleza. Essa placa é a A7. A7A. Certo? Ou A feio. Mas você vai entender. Aqui é o Azinho. A7A. Porque ela é à esquerda. E essa daqui é a 7B. Essa é a A7B. A7B. Bzinho à direita. Bzinho à direita. E essa é como se fosse a via. Aqui vai passar a via e aqui de lado vai entrar uma via à direita. A7B. A7B. Bzinho, direita. Azinho, esquerda. E aqui a mesma coisa. Vai uma via, né? E aqui outra via. Lembrando que é proibido fazer ultrapassagem nessas interseções. É proibida a ultrapassagem nesse tipo de encontro de vias. Interseção. Beleza? Então, olha que legal. Placas para vocês aí. Bifurcação A8. Né? E A9, advertência, né? Ó, advertência A8. Bifurcação em T.
Veja que faz um T. Essa bifurcação também, para você entender, essa bifurcação em T, ó, aqui é uma via, né? E aqui vai encontrar a outra via. Nossa, professor, eu nunca sabia, nunca que eu ia saber. Tão fácil, né? Então ela vai dizer a existência aí à frente, logo à frente aí tem um encontro de via em T. E a bifurcação em Y, ela vai dizer, ei, condutor, aí à frente existe uma bifurcação em forma de Y, só isso. Para um lado vai uma via, né? Essa via vai sair, e aqui vai ter outra via. E aqui vai ter a via principal. Vai ter outra via, né? Então é isso daqui, você entendendo que essas partes pretas são a via, fica fácil de entender, né? A8 e A9, né? Vamos mais aí, vamos mais, gente. Olha só, querendo entender o A10, a advertência, né? A10A, perdão. Tem o Azinho aqui. Mais uma vez errado, né? Foi uma confusão aqui. Quando você vê o A, essa placa aqui, quando você faz entroncamento oblíquo à esquerda, o Bzinho, né? O entroncamento, e você vai ver lá no material, então, entroncamento oblíquo à direita. Quando falar à direita, é o Bzinho, né? Aí aqui tá certo. E aqui tá certo também. Ah, perdão. Tá certo. Certo? Aqui é o entroncamento, no caso. Então, esse entroncamento oblíquo à esquerda é o A10A mesmo, certo? O A10A. Então, essa daqui tá certa. Aqui veio certo. Show de bola. Eu acostumado a errar, né? Agora acertei. Então, olha aqui, ó. É uma via que vai entrar outra via, né? Um encontro, a interseção aqui dessa via. Então, A10A. A10B, a mesma coisa, só que do lado direito. Tem uma via aqui e no lado direito dessa via vai ter início outra via aí, né? Então, entendendo aí os entroncamentos. O entroncamento parece aí com Y ao contrário, né? Sempre gosto de dizer isso. Mas tem a bifurcação em Y, como a gente viu anteriormente. Pausa o vídeo sempre que tiver com dúvida e dá uma olhada, corrigido aí para você. Bem legal. Show de bola? Vamos para nossa junções sucessivas contrárias. A11, o A, né? Ó, e o A11B. Junções sucessivas contrárias. Primeira à direita. A primeira é à direita. Então, as junções sucessivas contrárias, primeira à direita, você já viu que sendo o nome direita não é A. Aqui sim está errado. É Bzinho, né? É Bzinho. Deixa eu botar um pretinho aqui. Bzinho, olha que legal. Gente, pode deixar a mensagem aí, né? Que a gente vai responder de boa. Então, ó, direita, Bzinho, né? Aqui foi errado também. A gente teve um errozinho aqui. Mais uma vez, é confusão, é coisa demais. A gente acaba escrevendo rápido, às vezes. O slide, às vezes, hoje, tudo corrige, às vezes automaticamente, né? Esses dias eu fiz um texto no Instagram, quando eu fui ler, nem eu entendi. Porque, na verdade, não fui eu, né? É, E aqui, por isso que eu gosto, gente, sucessiva à esquerda. A esquerda é o Azinho. Eu gosto do vídeo sem muito enfeite, sem muito IA, porque a IA ela é legal, ajuda demais. Mas, gente, tem muita coisa que não substitui o ser humano, não, cara. Você vai aprender de boa aqui, vai aprender realmente o que você é necessário, mas a IA, ela deixa muito a desejar em algumas coisas ainda. Você tem que fazer um texto bacana, que senão ela faz barberagem. Então tome cuidado, você, principalmente nós que somos professores. Junções sucessivas contrária, primeira à direita. Junções sucessivas contrárias, primeira, sempre vai falar primeira. Um é a direita e o outro é a esquerda. E aí, por isso que eu estou corrigindo o Azinho e o Bzinho. Porque quando é junções sucessivas aqui, ó, vai trazer junções sucessivas contrária, primeira à direita, é A11B. Junções sucessivas contrárias, primeira à esquerda, quando a primeira é à esquerda, essas junções sucessivas contrárias, né?
Aí você vai ter o A11A. A11A esquerda. A11B direita. B direita. Azinho esquerda. Show de bola. E aqui é como se fosse a via, né? Você já vai entender que aqui é como se fosse a via, né? Vai embora, ó, a via. Professor, aí é uma junção de via, exato. A primeira é a direita. A primeira é essa, ó. Beleza? A primeira é essa. E essa é a segunda, né? Junções sucessivas contrárias. E a primeira é a esquerda. A primeira é essa, ó. Tá de que lado? Você tá vendo aí? A esquerda. Legal? A esquerda. Então, gente, olha só. É fácil entender, não é isso? É fácil entender. Isso aqui, a via, ela vai... eu sempre gosto de colocar aqui. A via, ela vai andar aqui, né? Seria a continuação da via, né? E aqui teria a continuação da via, né? Que, ó, vai embora de todos os lados. Aqui é uma via que ela vai-te embora. Aí, ó, a via. Então, essa daqui é a primeira, quando ele fala junções sucessivas contrárias. Primeira à direita, com A11A. A11B, né? Bzinho. Ó, o Bzinho, direita. E aqui é a primeira também. A primeira junção, que é a esquerda. O Azinho à esquerda. Beleza? Olha que legal, né? Vamos para a próxima. Confluência, né? Aí a gente vai ter aqui, ó, A13A e A13B. Nosso canal maravilhosamente bem. Houve alguns erros, sim, de digitação, mas a gente tá aqui para corrigir, beleza? Então, A13A. O Azinho você já sabe, quando se tratar de confluência à esquerda, é A13A, né? E aqui está A13B, portanto, está errado. Professor, o que é que eu não conhecia esse canal aqui há muito tempo que eu já estava habilitado? Já estava sim. Mas nunca é tarde, né? Chegou a hora de você se habilitar pelo melhor. Então, ó, vamos lá, vou colocar um Bzinho aqui corrigindo. Professor, me fale com sinceridade, você trouxe isso de propósito, para errar e corrigir e o aluno lembrar na hora da prova, foi isso? Não, não foi isso, eu errei mesmo. Vamos lá, eu errei mesmo. Mas ficou bom porque a gente vai corrigir, né? E você vai, aqui é um azinho, né? A gente vai corrigir e você vai. Então vamos colocar aqui a confluência A, né? 13 as B, né? A13B. Essa daqui. Por quê? Que é A13B, Bzinho, direita, né? Ó, Bzinho, Bzinho. Esquerda, Azinho, né? Confluência à esquerda. Aqui é a placa 13A. Por quê, professor? Porque é à esquerda, né? Então, estou explicando aí para você como resolver. E mais uma vez aqui você vai saber que aqui são as vias. Nunca tinha pensado nisso. Meu aluno de filosofia disse: Eu achei, professor, que essas linhas era para deixar mais linda as vias. Não é, né? Nem tudo é filosofia. Vamos lá. Olha que legal. Muito aluno massa, né? Alunos do nosso canal, alunos do professor Moraes ali no Brasil inteiro, alunos hoje advogados, alunos promotores, alunos professores, alunos filósofos, né? Professor de filosofia, alunos que hoje são instrutores também de trânsito, alunos policiais, policiais militares, policiais civis, policiais, bombeiros, guardas civis municipais, alunos agentes de trânsito. Isso é muito bom. Alunos que
se habilitaram com a gente, né? Hoje, alunos policiais penais, ó, lembrando aqui dos meus alunos queridos. Um forte abraço a todos, né? Sei que não vão ver esse vídeo, talvez, mas se algum ver, olha só que legal, né? Estou lembrando de todos vocês aqui, meus alunos psicólogos, alunos psiquiatras, alunos e alunos queridos, alunos que hoje são garçons em restaurantes maravilhosos. Show de bola. Gente, vamos lá, sem mais delongas, vamos mais placa, professor? Vamos lá. A14, a gente vai ter aqui um semáforo à frente, né? Nessa A14, deixa eu ver aqui, coloca aqui, A14, advertência, né? Tá advertindo que logo ali à frente tem um semáforo. Opa, ali à frente tem um semáforo, cuidado, lá vai ter o semáforo à frente, né? E vamos ter a placa pare, que muita gente se confunde com parada obrigatória, né? A parada obrigatória, aqui ela diz parada obrigatória à frente. Aqui ela vai estar dizendo aqui o seguinte, olha, ela vai estar dizendo aqui o seguinte, olha só, ali à frente você tome cuidado, né? Aqui não é obrigatório você parar, porque você vai ser obrigatório parar. Ei, ali à frente tem uma parada, né? Ó, ela vai trazer aqui. Ali à frente tem uma parada obrigatória. Perdão. Tem um errozinho aqui. Mas ela vai falar isso para você, né? Ali à frente tem uma parada obrigatória. Geralmente essa placa aqui, ela vai ter aqui o que, ó, né? Seu fundo vermelho. Esse nome aqui realmente é preto, que eu estava colocando, mas deixa eu colocar em destaque, você sabe qual é a placa que eu estou falando. Pare, né? Ó, pare. Beleza? Ela está avisando que logo ali à frente vai ter a placa pare. Beleza? Então, olha aí, a placa 15 ela vai advertir para a existência adiante de uma parada obrigatória. Muita gente se confunde. Se eu não parar aqui, tem infração de trânsito? Não. Essa placa aqui não gera infração de trânsito. Mas você deve ficar atento, é uma atenção. Agora aqui, se eu não parar, a infração do artigo 208 é gravíssima. Eu tenho que parar. E independentemente de qualquer situação, é obrigatória, parada obrigatória. É a mesma do sinal vermelho se eu desobedecer. Beleza? Então, galerinha, vamos fechar esse bloco. Já está um pouco extenso. Vamos fechar esse bloco e no próximo bloco a gente volta com mais aulas sobre placa, dica de placa para você, beleza? Então, deixando o melhor do trânsito para você, informações necessárias para o seu curso da primeira habilitação da CNH Brasil atualizadíssimo. Legal? Então, vem com a gente. No próximo bloco a gente vai trazer aí falando sobre as placas bonde, saliência ou lombada, né? Vamos falar de alargamento de via, placa de obra, sentido único na sinalização